O meu nome é Rafael de Existe, nós estamos em uma série sobre crianças, evangelização de crianças, e hoje eu vou falar sobre não subestimar as nossas crianças. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Jesus respondeu o diabo com vários elementos que tinham na Torá. Então ele puxou textos bíblicos para responder Satanás. Jesus sabia esses textos bíblicos porque ele foi muito bem ensinado ao longo da sua infância, adolescência. Uma criança que é muito bem ensinada, ela tem boa apologética. Uma criança que foi muito bem ensinada na infância, ela tem facilmente uma boa estrutura de identidade em Cristo Jesus. Ela tem uma boa cosmovisão cristocêntrica. E uma criança chega na adolescência no período onde a amígdala cerebral cresce, onde a dopamina cai no sangue e ela não entra em grandes crises existenciais. Por quê? Porque ela já faz usufruto dos frutos do Espírito. Ela já tem costume de pedir ao Senhor, me faça mais manso, me faça mais alegre, me faça mais benigno. Uma criança que caminha com o Senhor e ora pedindo sabedoria, como diz Tiago capítulo 1, para que essa sabedoria nos gere perseverança, e essa perseverança, esperança, e esperança, obra completa em nós, é uma criança que vai chegar na adolescência e vai ter muito menos crises de identidade, crises existenciais, crises emocionais, porque a sua estrutura de pensamento está baseada completamente no Senhor. E isso nós só conseguiremos se nós não subestimarmos as crianças. Eu digo isso porque o termo adolescência foi cunhado apenas 120 anos atrás. Até então não havia adolescência. Talvez a sua bisavó ou seu bisavô casaram na adolescência, tiveram filhos na adolescência, porque não havia adolescência. Eu não estou dizendo que a adolescência, nos moldes que nós temos hoje, não é um avanço, não é um ganho. Obviamente é, mas nós retiramos responsabilidades deles e colocamos apenas o ócio. Eles têm muito tempo livre para pensar besteira numa fase extremamente complicada fisiologicamente falando. O que nós, como igreja, devemos fazer? Não subestimar as crianças para que elas já cheguem na adolescência com capacidade de exercer o sacerdócio universal, evangelizando, exortando, cuidando. Isso tudo é sim possível de trabalhar na infância. Nós olhamos para as crianças e falamos assim, ai que bonitinho, ele sabe falar um versículo. Não, aquela criança tem capacidade de entender coisas profundas como graça, misericórdia, regeneração. Uma criança tem capacidade e muita capacidade de compreender coisas profundas da vida. E nós, às vezes, as deixamos para ensinar na adolescência, na juventude. Nós devemos ensinar princípios profundos para as crianças. Mesmo porque, até antes de existir a adolescência, a criança ela era preparada para a vida adulta. Então, até os 12 anos de idade, uma criança teria que aprender muitas coisas sérias para chegar na vida adulta com 13, 14 anos. Não havia a adolescência. Ela saía da infância para a juventude. E a juventude já era encarada como vida adulta porque ela já teria que trabalhar. Talvez ela já casaria. Então, nós precisamos fazer como Jesus fez quando era criança. Quando foi encontrado no templo, ele estava argumentando e também dizendo aos mestres: quantas crianças da sua igreja, da minha igreja, hoje conversam sobre teologia com seus pastores? Ou será que a gente só brinca com as crianças? Nós precisamos sim falar com as crianças de maneira séria. Por quê? Porque quando eu fiz um curso na Universidade de São Paulo com uma doutora da Noruega, ela disse que na Noruega eles têm espaços irresistíveis de conhecimento, onde eles colocam câmeras, colocam 20, 30 crianças dentro de uma sala e esperam as crianças falarem frases, para eles pesquisarem as frases das crianças. Eu digo isso por quê? Porque quando um adulto sai com uma criança na rua, a criança olha para o céu e fala assim, papai, papai, uma criança de 5 anos, faz milhares de perguntas por dia. Quem é pai sabe disso. Ela pergunta, papai, por que esse passarinho está voando? E o pai fala assim, que bonitinho essa criança falando isso, que legal. Mas ele não sabe explicar. Porque quando um adulto resolve pesquisar essa pergunta, ele chega em coisas incríveis. Agora, quantas vezes você saiu essa semana, mês passado ou o ano passado inteiro, olhou para o céu, viu um passarinho voando e perguntou, como é que esse passarinho voa?
você não tem mais curiosidade. A sua vida já está tão operacionalizada que a sua criatividade para perguntar coisas novas é deixada de lado. Você acaba fazendo aquilo que você foi pedido para fazer. Uma criança não. Ela tem uma vontade insaciável de aprender. Nós precisamos ser como crianças porque a criança ela é insaciável. Em momento algum ela fala assim, pronto, já sei tudo. Não. Crianças, quanto mais novas são, mais elas querem aprender. A criança olha e fala, por que o céu é azul? Que bonitinha essa pergunta. Ele não sabe responder fisicamente, cientificamente. A maioria dos adultos não vão saber responder. Só vai saber responder se estudou muito na escola e sabe de aerodinâmica de pássaro ou sabe de tonalidade de universo em relação à pigmentação do céu e por que é daquele jeito. Crianças, elas têm uma capacidade argumentativa absurda. Certa vez uma criança em nossa igreja perguntou para a professora, Deus manda amar todo mundo, não é? Sim, manda amar todo mundo. Então por que ele não ama o diabo? Nem nos tratados mais complexos de teologia você vê esse tipo de pergunta. Às vezes um seminarista passa 5 anos dentro de um seminário e não faz esse tipo de pergunta. Por quê? É um tipo de pergunta que para nós adultos é boba. Mas se levada a sério e colocada nas mesas de teologia, acaba gerando um tratado teológico do porquê Deus não ama Satanás. Nós precisamos então prestar muita atenção, porque crianças têm perguntas muito profundas. Podemos ouvi-las mais e não subestimarmos as crianças, para que elas cheguem de maneira profunda nas suas adolescências.